brincar de batatinha frita, 1, 2, 3. Round 6 já tá na boca do povo, já tá até virando modinha porque é tanto meme. É meme com a boneca da Annabelle, é meme da própria Netflix se referindo ao filme da Amazon Prime que chegou esses dias. Então ela tá tão conhecida que acho que até a sua avó já viu essa série. Inclusive, ó, meu vizinho também tá assistindo nesse momento. 사람이 죽었다고요! 내 말 안 들려? 이러면 안 되는 거잖아! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Meu Deus, gente, que série louca é essa que chegou na Netflix dia 17 de setembro e eu só vim falar dela hoje por falta de tempo mesmo, mas maratonei em um dia só e pense numa série que tem uma conclusão que eu não esperava e que traz também muitas reflexões sobre dinheiro, o que fazer com tanto e o que fazer com menos. Série de terror com drama e suspense que é bastante intensa e que me deixou em vários momentos querendo roer as unhas. Acho que a gente pode comparar essa série a Jogos Vorazes, mistura com Jogos Mortais e Escape Room e teremos esse resultado maravilhoso. Round 6, Round 6, Squid Game, como você quiser pronunciar. Bom, antes da gente falar sobre essa série um pouco mais aprofundado, eu quero pedir para você deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. E para quem não conhece o canal, aqui a gente não vai direto pro spoiler de cara. Apesar do nome do canal ser Aqui Tem Spoiler, sempre tem o primeiro momento que é sem spoiler e depois tem um spoiler para não assustar o pessoal que cai aqui de paraquedas. Então não se preocupe que na hora do spoiler a gente vai colocar aí um alerta. Porque mesmo sendo uma série que tá na boca do povo, existe aquela parcela de gente que não conhece ainda e quer saber se vale a pena assistir. Então nesse primeiro momento pode conter spoilers suaves. Vou focar um pouco em algumas curiosidades, a sinopse, depois eu falo sobre o final e na hora que eu for falar sobre o final, terá o alerta de spoiler. Aviso dado, então vamos lá contar do que se trata essa série. O enredo de Round 6 acompanha Jin-hoon, interpretado por Lee Jung-jae, um homem cuja vida financeira está em apuros. Sua mãe precisa de uma cirurgia urgente, ele corre o risco de perder sua filha por falta de dinheiro e, para completar, ainda está devendo a um agiota que lhe deu um mês para pagar as dívidas. Em desespero, o rapaz aceita o convite para participar de um jogo sangrento com um prêmio de 45 bilhões de wons, o qual disputa com um grupo de mais de 400 pessoas. A primeira curiosidade que posso falar para vocês é como surgiu essa ideia de misturar jogos infantis com sobrevivência. De acordo com o diretor e criador da série, que eu não vou nem ousar e falar o nome dele, que é mais difícil do que do ator que eu falei antes, a ideia para o enredo de Round 6 surgiu ainda em 2008, quando o próprio diretor estava com dificuldades financeiras. Durante esse tempo, ele frequentava lojas de quadrinhos, onde se deparou com histórias de pessoas economicamente desesperadas participando de um jogo de sobrevivência. Foi então que começou a pensar no que aconteceria se tais jogos acontecessem na Coreia do Sul, seu país natal, e se ele fosse o único a decidir quais jogos essas pessoas iriam jogar. Ao longo dos 9 episódios, muitos jogos infantis são utilizados como critério de eliminação. Ao ser questionado sobre quais jogos iria incluir na série, o diretor disse que deu preferência aos mais simples, para poderem ser facilmente entendidos não apenas pelos coreanos, mas também pelo público global. Em entrevista, ele disse: os jogos tinham que ser simples, mas ao mesmo tempo criariam uma sensação de medo quando colocados em uma situação de vida ou morte. Não gasta muito tempo ou energia para entender as regras. É muito simples. Em vez do jogo em si, o Squid Game se concentra em como eles agem e como respondem. Normalmente olhamos para os vencedores em jogos de sobrevivência, mas neste drama olhamos para os perdedores. Sem perdedores, não há vencedores, diz o diretor. Quais foram as cenas mais difíceis de gravar em Round 6? Round 6 tem muitos momentos tensos para o público, isso é um fato. Já para o protagonista, interpretado por Lee Jung-jae, 2 cenas específicas foram bem desafiadoras. A segunda prova em que ele precisa destacar a imagem dos biscoitos e o 5º jogo no qual os participantes competem em cima de uma pista de vidro. Na cena em que ele lambe o biscoito, ele se perguntava o tempo todo se precisava lamber tanto assim. E, inclusive, essa cena rolou um meme sobre ela que eu não sou nem capaz de comentar aqui porque é um pouco constrangedora. E já no jogo de atravessar a ponte de vidro, foi colocado vidro temperado mesmo a 1,5 m de altura.
Eles disseram para não se preocupar e apenas correr, que era seguro. Porém, as coisas não funcionaram bem, porque os pés do ator continuavam escorregando enquanto suavam muito. Além disso, a diferença também era grande no início, tornando difícil demais para correr. Boneca Macabra, a robozinha do jogo. Se as duas cenas que eu falei anteriormente são as mais difíceis de gravar, eu não sei. Mas sei que a mais impactante, na minha opinião, foi a do primeiro jogo, que é a do querido Batatinha Frita 1, 2, 3. Esse jogo era uma brincadeira infantil muito comum nas ruas na década de 70 e 80 e inclusive aquela boneca bizarra foi inspirada em uma ilustração do livro didático infantis da época. Então por isso que se torna tão impactante, e eles escolheram como primeiro jogo porque pode ser jogado por várias pessoas ao mesmo tempo e trazer também uma reviravolta mais chocante. A cena de sexo não deveria ter acontecido. A gente acompanha então o veterano Ryu Sang-tae, que interpreta um gangster bem temido, violento no jogo. Ele protagoniza a única cena de sexo na série. No entanto, este momento não deveria acontecer. Isso porque o ator prometeu à esposa com quem ele casou em 2010 que jamais gravaria cenas sexuais nem por $1 bilhão. Sei. A revelação foi feita em uma entrevista de 2016 à emissora de rádio SBS. Ryu Sang-tae disse: "Minha esposa já me proibiu de filmar cenas de sexo, ela já traçou a linha." De acordo com ele, sua parceira poderia tolerar cenas de nudez, mas jamais concordaria com nenhum momento televisionado em que seu marido aparecesse na cama com outra mulher. Ah, mas foi uma cena no banheiro, né? Não foi na cama, então não sei como ficou essa relação depois disso. O que significa o nome do dorama coreano? Conhecemos a série pelo nome Round 6, que se refere à quantidade de partidas que os competidores jogam. Porém, o título original é Squid Game, traduzido livremente como Jogo da Lula. Certamente não é a brincadeira que nós brasileiros temos conhecimento da infância, mas os sul-coreanos sim. O Jogo da Lula é uma brincadeira infantil na Coreia do Sul e é composto por regras muito simples. São duas equipes ofensiva e defensiva. Uma equipe ataca e a outra defende para evitar que o adversário chegue ao destino final. O jogador que pisar primeiro na linha final é o vencedor. No Brasil temos um jogo parecido, mas se chama Pique Bandeirinha. Quem jogou? Eu jogava muito. Enfim, esse jogo tem bem no começo da série, mostrando o protagonista criança com seu melhor amigo. E no final também, só que em um contexto diferente e muito tenso. E essas foram as curiosidades que eu trouxe pra vocês, mas como diz o marketing da Netflix, a série é um violento teste de moralidade. O que você seria capaz de fazer por dinheiro? Iria trapacear, iria trair alguém, matar alguém, usar alguém como escudo, se aliar com quem você nem tem afinidade? E a gente se pergunta também, quem são essas pessoas mascaradas com aquelas roupas que lembram o uniforme de La Casa de Papel? Quem é o líder? Quem é o anfitrião afinal? Quem é a grande pessoa por trás de tudo? E qual o intuito desse jogo? E essas perguntas têm respostas? Elas têm respostas sim, e agora a gente vai conversar sobre isso na parte com spoiler, e só fica então aqui quem já assistiu, ou se você não se importar com spoiler. A gente vê que no primeiro episódio, quando acaba o primeiro jogo, morre muita gente e tem uma votação para acabar com os jogos. E todos vão embora. E Ji-hoon chega aí até a polícia, mas é claro que ninguém vai acreditar que estão jogando jogos infantis e matando pessoas. Ainda mais porque ele não sabe onde é o local e nem como chegou lá. Então nisso entra um jovem policial que ouve toda a conversa e fica meio ali, sabe, pensando em alguma coisa que pra mim foi bem previsível. Mas enfim, quase todos que desistiram voltam ao jogo, pois viver fora do jogo é pior, porque eles têm que fugir de agiotas da morte e por isso voltam. E nisso o policial vai em busca do irmão, se infiltra lá e quando ele chega no local do jogo, que fica em uma ilha, ele acaba descobrindo que dentro do esquema existe um outro esquema. Um dos jogadores é um médico fracassado que está trabalhando com alguns dos caras mascarados lá encapuzados para vender os órgãos das pessoas. E o policial segue tentando ainda assim descobrir se seu irmão está no jogo atual ou já esteve em alguma das versões antigas, se saiu como vencedor ou se foi eliminado. E aí o que eu achei que estava na cara é que ele descobre que o irmão dele é o líder do negócio e ainda atira nele. Mas como a gente não vê o corpo,
Eu acho que ele deve estar vivo. O que não sabemos é por que o irmão dele entrou nessa, se ele era só um jogador e acabou gostando do negócio e acabou entrando como sócio. Antes de mencionar sobre o final da série, eu preciso comentar com vocês que o personagem que eu me apeguei muito foi o rapaz do Paquistão, que eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas eu achei ele muito inocente. Naquele jogo da bolinha de gude, meu Deus, gente, ele foi traído, foi enganado. Até agora eu não tô conformada com essa história. Depois da última prova do jogo, que foi a da ponte de vidro, restou apenas 3 jogadores e durante a noite, a única mulher que tinha restado é morta e fica os 2 amigos de infância tendo que jogar o jogo da Lula, né, jogando um contra o outro. E era o jogo que eles jogavam quando era criança. Tem um embate ali muito grande, mas o Ji-hoon sai como vencedor, recebe toda a grana, mas aquilo tudo para ele não faz mais sentido. Depois de um ano a gente vê que ele não usou o dinheiro, se sente culpado pelas mortes e acaba recebendo um cartão com aqueles mesmos símbolos do lugar, pedindo para ele comparecer em local X e horário X. Quando ele chega lá, quem tá lá é o velhinho que fez amizade com ele, mas a gente se pergunta, como assim? O velhinho não tomou na cabeça e no jogo da bolinha de gude ele acabou perdendo e foi eliminado? Ou seja, foi morto, né? Mas aí vem aquela história, a gente não viu o corpo também, né? Então, e tava na nossa cara, o velho, o primeiro do jogo, o jogador número 1. Aí a gente pensa, ou ele já participou em outros anos, ou é doido, ou é o dono do negócio, dono de tudo. E ele fala pro Ji-hoon que criou aquilo com os amigos porque a vida não tinha sentido. Ele tinha muito dinheiro e que quando você pode ter tudo, você meio que não sente valor nas coisas. Então, para ter algum sentido na vida, ele começou esse jogo. E ainda tinha os clientes VIPs, né? Que assistiam, apostavam nas pessoas como se fossem cavalos. E ele, o velho, também assistia de camarote. Mas chegou uma época em que ele também não via mais graça naquilo e resolveu participar do jogo. E aqui nesse momento, o velhinho morre, mas antes de morrer, ele faz uma aposta, porque a pessoa que é viciada em jogo, né, morre apostando. A gente vê uma pessoa lá embaixo e ele aposta com o Ji-hoon que até a meia-noite ninguém vai ajudar aquela pessoa. E o Ji-hoon aposta que sim, porque ele ainda crê que a humanidade tem esperança, que as pessoas são boas, né? Então, se o Ji-hoon perder, ele pega o dinheiro que ele ganhou e devolve pro velhinho. Se o velhinho perder, o Ji-hoon pode matar ele. Aí o que acontece? Alguém ajuda sim a pessoa que tá lá embaixo, né? Então a gente acredita que a humanidade ainda tem esperança, né? Que existe alguém bom nesse mundo. Só que o Ji-hoon não precisa matar o velhinho porque ele morre. Então, se vai ter uma segunda temporada, a gente não sabe, mas como tá no hype, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá querendo uma segunda temporada, pode ser que tenha. Só não pode repetir os mesmos jogos, né? Tem que ter mais coisa ali. E, gente, uma pergunta pra vocês. Por que que a gente gosta de ver seres humanos passando por situações desse tipo aí? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final e não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!